Vamos lá. Bom, quero dar bom dia a todos, desejar boas-vindas, né, ao nosso grupo da espiritualidade, o nosso grupo de estudos, o grupo onde nós vamos trazer conteúdos para que possamos crescer todos juntos. O vídeo vai ficar gravado, vai subir para o YouTube e vai ficar disponível para todos. Se vocês quiserem colocar a mensagem para os amigos, mandar o link para os amigos, fiquem à vontade. Agora eu vou passar a palavra para o nosso palestrante de hoje, o nosso orientador, o Demétrio, que é professor, historiador e teólogo. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, Demétrio, seja muito bem-vindo. Obrigado. E hoje a palavra é sua, você vai falar sobre livre-arbítrio. Fique à vontade. Deixa eu só colocar você aqui na tela. Isso. Vamos lá. Não, era lá. Fiz uma coisa. Cadê o Demétrio? Demétrio voltou. Vamos lá. Se você quiser falar, Demétrio, você fique à vontade. Está calite. Vamos lá. Tá. Tranquilo? Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aí a esse nosso encontro, uma conversa, uma reflexão sobre um tema muito caro para todos nós, que é a espiritualidade, tá? Boas-vindas aí o pessoal que está participando do grupo aí do curso Next Level, Psicologia de Liderança e outros cursos aqui do Instituto Gente, e também os amigos convidados que se interessaram em vir acompanhar a reflexão aqui desse tema. Bom, o tema escolhido para hoje, ele foi colocado livre-arbítrio. Mas antes de chegar nesse tema especificamente, eu quero trazer alguns aspectos, né, da compreensão do tema geral do nosso grupo, que é espiritualidade. Tá? Hoje, no dia 3 de junho, dia de Santo Antônio, né, no universo popular, uma figura muito conhecida, né, o santo casamenteiro, de grandes milagres. Né? Hoje é Santo Antônio, né, pessoal aí que, né, outro foi dia 2 dos namorados, então dia 3 já está juntinho aqui, né, favorável para a realização de alguns sonhos, né? Então, esse tema espiritualidade, o que vem a ser espiritualidade? Se a gente pegar, né, a palavra, a própria etimologia, ela tem a ver com espírito, né? Aí você pega a origem etimológica, pneuma. Pneuma é o sopro, o vento. Ou seja, que sopro é este, né? Que vento é este, o ruá, na tradição hebraica, que sopra e é capaz de gerar vida, é capaz de purificar, de transformar, de santificar. Então, a espiritualidade ela tem a ver com essa compreensão do espírito. Mas, quando é que o ser humano ele passa a perceber que existe uma outra realidade, né, na compreensão do ser humano, olha de repente e vê que existe algo além da sua aparência física, do mundo sensível, da materialidade. Quando que começa a perceber ou conclui que há uma outra relação, uma outra força, uma entidade, de repente, que age na vida, né? Que ele não consegue ver, mas ele tem a sensação de que existe, né, nele e ao redor dele. Então, a gente tem aqui alguns vestígios, né? Por exemplo, você pega lá os natufianos, né? Antiga comunidade tribal lá do sul da Palestina. De 11 a 15 mil anos atrás, vestígios arqueológicos encontraram túmulos desse povo antigo, túmulos com vestígios de rituais, né? Com muita pobre de flores, com objetos, ou seja, é um indício de que não bastava apenas pegar o indivíduo já sem vida e o colocar na terra, né, para ser consumido pela terra, mas fazia-se, né, um ritual. De onde vem essa necessidade, essa vontade, essa percepção de que não bastava largar um corpo, né, não só pela relação afetiva, mas como que querendo dizer alguma coisa ao colocar nesse túmulo adornos. A quem eles queriam chegar, recorrer, né, com essa linguagem simbólica?
Aí tem a questão dos Calapalo, né? Eu destaco que é um dos povos indígenas aqui do Parque do Xingu, né? Que eu moro aqui vizinho ao parque e tenho contato com algumas comunidades. É, onde eles tiraram essa ideia, né? Como ela se desenvolve no seio da cultura Calapalo, que, por exemplo, uma indígena que eu tive, né? Eu conheci pessoalmente, que estava já à beira da morte, ficou no hospital mais de 2 meses, é mandado para a sua aldeia para esperar a morte. E, de repente, no ritual, né, xamânico, com pajés de outras comunidades, fazem cantos, orações, e essa indígena fica curada, sendo que foi dado pela própria ciência médica, né, como sem jeito, né, alguém que já encontraria a morte. Como que eles desenvolveram essa percepção de que há uma realidade transcendental, além da matéria, ontológica, capaz de agir na vida? Ou então, como os indígenas Chavantes, né? Tive o privilégio de conhecer um indígena chamado Jacó, que morreu com mais de 110 anos e que por um tempo ficou na cadeira de rodas, e aí num grande ritual com os rezadores da comunidade, com as aldeias vizinhas, faz um ritual intenso de oração, de canto, de dança, e alguém lá no ritual dá uma palavra de ordem, manda ele se levantar, né, na língua chavante, e ele se levanta e começa a andar. Onde esse povo, né, nessa organização cultural também, consegue, né, perceber que há uma outra força agindo na vida deles, capaz de curar o enfermo. Então, esse início da compreensão de uma realidade transcendental, quando que ela começa? A gente vai, então, refletir, né, tentar chegar... Eu sei que cada um aqui que nos assiste tem uma experiência, né, na sua concepção de vida, seja religiosa ou não, tem uma compreensão, né, mínima do universo, de como que podem se dar as relações, as forças, as leis que regem, né, que rege a nossa realidade. Então, esse próprio conceito, a ideia de espiritualidade, ela vai também se desenvolvendo ao longo do tempo. Desde essas experiências tribais, em que no começo sempre houve a compreensão animista, né, do sagrado, ou seja, pedras, plantas, animais que eram entidades sagradas, até se desenvolver, por exemplo, o conceito de Deus, né? Lembrando que Deus é uma expressão latina e traduzido por dias, né? Dia, luz. Então, essa compreensão de Deus como uma luz, em oposição às trevas, aquilo que é escuro, né? Aquilo que não deixa transparecer a realidade. Então, essa compreensão da espiritualidade ela vai se desenvolvendo também no tempo. Aí eu trouxe aqui um pequeno conceito, né? Que a gente pode entender a espiritualidade como um movimento pessoal e coletivo que sistematiza a experiência sagrada por meio dos símbolos. Então, para chegar naquilo que a gente denomina espiritualidade, a espiritualidade é todo um conjunto, uma forma, né, de viver que atinge todas as dimensões da vida humana. Ela norteia, ela molda o indivíduo, né, e ela se traduz de forma simbólica. A roupa, a postura, a fala, a maneira de orar, a maneira de entrar em conexão com a natureza, com a realidade criada, com o mundo transcendental. Então, a espiritualidade ela perpassa esse movimento. A gente pode entender como esse movimento que sempre parte da experiência, tá? Sempre tem uma experiência que dá um pontapé individual e coletiva, e ela vai se sistematizando, ou seja, se organizando ao longo do tempo, e aí você tem uma espiritualidade que pode estar ligada, né, a uma religião ou não. Necessariamente a espiritualidade ela não precisa ser religiosa, tá? Porque ela é um modo de viver, né, um modo de a pessoa dar-se no mundo que compreende todas as suas dimensões. E ela sempre vai ser traduzida de forma simbólica. Você pega, por exemplo, né, os franciscanos, né? Eu
eu acho que me apresentei no início, né? Eu sou teólogo historiador e eu fiz a experiência de uma década dentro da família franciscana, né? Então você tem aí como franciscano toda uma dinâmica, uma espiritualidade, a maneira, né, de relacionar-se com os bens materiais, a maneira de relacionar-se com as demais criaturas. Até que São Francisco de Assis, né, ele é tido como padroeiro da ecologia, ou seja, ele foi uma pessoa de vanguarda no seu período, no seu contexto histórico, né, que criou uma nova forma de relação, né, do ser humano com todas as coisas criadas, a natureza, a fauna e flora. Então isso faz parte de um elemento chamado espiritualidade, que molda a vida de todas as pessoas que estão vinculadas a essa maneira de compreender o mundo, né? Então as religiões, a espiritualidade, né, ela não está necessariamente ligada à religião, tá? Mas quando ela está ligada à religião, a gente também tem que entender, então, que é a maneira que o indivíduo tem de se reconectar com as coisas. Lembrando que religião, né, se a gente traduzir a palavra religião, ela vem do latim religare. Interessante perceber isso, né? Essa etimologia, religare. Ou seja, a religião, né, as mais variadas religiões, elas religam, né, religam o ser humano a uma outra realidade, a uma outra dimensão. Se ela religa, é sinal que em algum momento então esteve ligada. Houve então uma ruptura, uma perda dessa comunhão, né? Eu lanço só a questão aqui. Então, ela vai fazer com que haja essa religação, essa reconexão do ser humano, né, com essa realidade criadora, com essa realidade que transforma, que nutre e tudo mais. Tem um teólogo, né, um dos maiores teólogos do século XX, Karl Rahner, um teólogo cristão católico, né? Ele coloca um pensamento assim: o cristão, né, do século, fala no final do século XX, ou ele será um místico ou não será nada. Então, o que a gente pode compreender, né, nessa questão? Se a gente não desenvolve essa dimensão chamada espiritualidade, esse novo olhar na vida que nos conecta com dimensões sensíveis e não sensíveis da vida, a gente não conseguiria, então, né, na concepção de Karl Rahner, ter uma vida que vai impactar a nossa história. Aí eu uso o termo místico, né? O que é um místico? Um místico é essa pessoa que está ligada à vivência de uma espiritualidade. É aquela pessoa que enxerga na vida a existência de uma outra dimensão e não apenas aquela que é sensível. Então, para ser indivíduos transformantes nesse contexto histórico que vivemos, a gente precisaria então ser místico, ou seja, fomentar essa relação com a dimensão transcendental. Aí tem um outro autor que eu gosto bastante, inclusive eu vou até recomendar o livro, né, para quem estiver interessado. Depois eu vou postar o nome quando mandar para vocês o material da nossa conversa, que é o Leonardo Boff, que é um livro que é chamado, né, A Terra na Palma da Mão, a visão cosmológica, um dos grandes teólogos brasileiros, né, que ajudou a desenvolver, a trazer para nós a compreensão cosmológica da vida. Isso faz parte de uma espiritualidade, ou seja, a visão cosmológica, ela vem muito em conta aquilo que Francisco de Assis colocava, que é essa relação, essa unidade, essa relação que o ser humano tem, não apenas consigo mesmo, mas que deve ter também com outras pessoas, tá? E com os outros seres criados. Então, ou seja, a nossa relação nesta vida não pode ser egoísta, individualista, embora perpasse a dimensão pessoal de cada um, mas ela tem que estar conectada também com os outros seres criados, sejam animais, vegetais. Então aí você compreende melhor a relação, por exemplo, né, harmônica do ser humano que ele deve ter com a natureza, a preservação do meio ambiente, né, dos recursos naturais, minerais, vegetais que existem, porque também são necessários à nossa vida. É uma relação de equilíbrio. Então, a cosmologia trazida por Leonardo Boff, ela vai destacar essa grande comunhão, essa grande relação que o ser humano deve ter para com todas as coisas criadas. Então, nesse sentido, a espiritualidade ela abarca
esse modo de ser, esse movimento, tá? Esse movimento que nos vai impregnar toda a vida. Todas as dimensões elas podem ser marcadas por um movimento, né, racional, de fé também, de sentimental, de adesão a uma maneira de viver, compreendendo a existência de uma realidade que está além do sensível, tá? Além do sensível. Aí, então, eu coloquei essa introdução do tema espiritualidade para a gente entender agora, né, conversar um pouco, alargar a nossa compreensão sobre o tema do livre-arbítrio, né? Então, livre-arbítrio, que vem a ser o chamado livre-arbítrio. O uso dessa expressão livre-arbítrio é muito forte com um grande filósofo e teólogo do início do cristianismo, ou do século IV para o V, que é Tomás de Aquino. Tá? O Tomás de Aquino foi uma pessoa que nasceu no norte da África, né? Buscou em várias concepções de vida respostas para as suas indagações humanas. Aí vai encontrar, né, no cristianismo, naquele contexto, respostas. E ele que vai, a partir desse encontro com o sagrado, ele começa a formular toda uma concepção filosófica, doutrinal, né, que vai depois servir de base para o pensamento cristão que nós temos, inclusive, hoje. Então, Agostinho que vai trazer, por exemplo, a expressão livre-arbítrio, graça, pecado original, salvação, né? Aquela ideia de salvação. Aí as pessoas perguntam, mas ser salvo do quê, né? O que eu fiz para ser salvo? Então, é ele que vai refletir sobre esse elemento. Então, o livre-arbítrio, de acordo com o pensamento aqui de Agostinho, mas não só dele, a compreensão até mesmo da própria isso, né? O Agostinho de Hipona, né? Eu sei que o Dene gosta muito do Agostinho de Hipona, né? Tem um pensamento muito bacana acerca do amor, né? Ele destaca muito o elemento amor, né, na criação. Então, o livre-arbítrio, podemos compreendê-lo como essa grande capacidade e esse direito do ser humano de fazer uso da liberdade. Podemos entender o livre-arbítrio como a liberdade que cada um de nós, homens e mulheres, trazemos conosco como um dom. Quando eu falo dom, já dá aquela ideia de algo que você recebeu, né? Isso aí não é por acaso, né? Na própria concepção da antropologia teológica que se desenvolve aí ao longo da história, a liberdade como a vida, né? São dons dados por uma entidade divina, tá? Então, juntamente com o dom da vida, a liberdade que Agostinho coloca a expressão livre-arbítrio é o grande dom que o ser humano traz consigo. Foi citar o nosso grupo, inclusive, né, da espiritualidade, o Daniel colocou lá do pensamento do Viktor Frankl, né? Aí eu vou até destacar que o indivíduo pode ser despojado de tudo, menos da liberdade de decidir. Aí continua, olha só, o ser humano pode ser despojado de tudo, menos da sua capacidade de decidir, de fazer as escolhas. Aí eu vou citar aqui um filósofo, né, existencialista, do século XX e que pertence à corrente ateia, que é o Sartre. O Sartre tem uma frase, né, dramática acerca da liberdade, mas interessante perceber aqui, ó, né? O homem é condenado a ser livre. Olha só, o homem é condenado a ser livre. Então, a gente tem a liberdade, essa capacidade de escolha como um grande dom, juntamente com o dom da vida, e, ao mesmo tempo, algo dramático. Mas por que será que esse elemento, né, ele também parece ser dramático? Se a gente pegar, por exemplo, a liberdade, nós somos livres para fazer escolhas, mas até que ponto nós somos de fato livres? Aí eu vou fazer umas provocações, né? Por exemplo, nós temos a liberdade como um grande dom, mas nós somos livres até que ponto para fazer as escolhas? A gente tem que entender, né, compreender que o fato de eu ter liberdade, ou seja, o livre arbítrio sobre a minha vida, a capacidade de decisão de escolha, ele não é pleno, tá? Ele não é pleno porque existem contingências históricas. Pode ser uma relação, um vínculo familiar, afetivo, pode
De repente, a miséria, a doença, elementos históricos podem colocar limites à minha capacidade de escolha. E até porque, né, pelo fato de nós termos o dom da liberdade, a capacidade de fazer escolhas na vida, isso não quer dizer que eu possa também fazer tudo aquilo que eu bem entender. Existe um elemento ético também que perpassa a liberdade. Ou seja, o que eu escolho na minha liberdade, o que sou capaz de escolher e decidir na minha liberdade. Aí a gente também passa pelo drama humano e muitas pessoas, né? Porque você ser protagonista da própria história, ter a capacidade de poder fazer as suas escolhas e arcar com as consequências delas, pode ser um peso enorme, pode ser até doloroso. E muitas pessoas acabam até delegando a outra pessoa, a uma liderança política, liderança religiosa e tudo mais, essa capacidade de escolher sobre a sua própria vida, de definir sobre a sua vida. Então, ela tem um peso, né? Por isso que Sartre coloca, né, essa linguagem que incorre numa dramaticidade, né? Somos condenados. Não podemos fugir da capacidade, da nossa responsabilidade de fazer as nossas escolhas. Aí eu vou destacar aqui duas coisas, né, que acabam norteando a nossa decisão, de acordo com uma orientação, tá, antropológica, teológica, sobre essa capacidade e esse dom. Né? Eu estou olhando aqui agora, são 11 horas, não sei como é que está o tempo. Bem, qualquer coisinha, você me dá um toque aqui, quando faltar aí 5 minutinhos para poder finalizar, né, o tema, que eu estou aqui tentando ser bem sintético, você me avisa para poder não se cortar, tá bom? Tá? Ótimo, perfeito então, tá? 15 minutinhos ainda. Então aqui, pessoal, compreendendo o livre-arbítrio como liberdade, como um dom que a gente tem para fazer as escolhas, dois elementos que eu vou destacar. O primeiro, essa liberdade, o que eu devo escolher nessa liberdade, nesse livre-arbítrio que eu tenho sobre a minha vida, que eu carrego comigo como um dom. O que eu devo escolher? Qualquer coisa? Paulo apóstolo, ele vai dizer relatar uma realidade humana, né, dolorosa, né? Ele fazia o mal que ele não queria e não fazia o bem que ele queria. Como assim, né? Parece que tem momentos que existe uma outra realidade que se impõe sobre nós e até quando eu quero fazer escolhas boas, eu não consigo. Aí, até ouvindo uma pessoa, né, falando sobre o tema também, inclusive o Karnal, tem um elemento assim que é destacado. O ser humano, além das contingências históricas humanas, alguém que, por exemplo, está acometido, né, pelo seu próprio ego, acometido, né, de impulsos que o traem, essa consciência dele, ela acaba sendo também muito reduzida. Então, a gente vai entender que a capacidade de escolha desse indivíduo, quando ele age segundo o seu ego, né, sem considerar uma outra realidade maior, e ele também acaba sofrendo a influência de impulsos que podem ser de traumas, né, emocionais, psíquicos, então a sua capacidade de escolha fica comprometida. E ele não vai conseguir, então, fazer uma escolha, tomar uma decisão de maneira totalmente consciente. Agora, qual seria esse pano de fundo? Qual seria essa dimensão maior a que toda liberdade deve, né, enquanto escolha, nos conduzir? Fica até um pouco, parece contraditório falar assim, né, porque nós somos livres, mas se nós não fizermos determinadas escolhas, a gente não vai se dar bem. Ou seja, né, a gente pode sofrer uma consequência, não só nesta vida, né, coloca, né, a religião, mas em outra vida. Então, parece que já vai impondo um limite à nossa capacidade de escolha. Mas tem um elemento que vai ser trazido pela própria cosmologia, que eu acho interessante. Se nós todos, né, nós, os demais seres criados, nós somos criados, somos frutos de uma decisão, de um momento em que a vida começa e vai se desenvolver como nós conhecemos. A Terra tem aí seus 4,6 bilhões de anos,
a 13,8 bilhões teve início, né, nesse caso, a realidade, né, planetária para nós, né, do universo. A vida ela vai se evoluindo, se desenvolvendo ao longo da história. E né, de acordo com a antropologia teológica, que coloca a nossa responsabilidade nas nossas escolhas, diz respeito à criação. Um dos elementos, o que eu vou, já que eu tenho liberdade, eu posso fazer escolhas, o que eu devo escolher? Aí vem um grande eixo. Nós, homens e mulheres, seres humanos criados, dotados de razão, da capacidade de perceber a realidade transcendental, em nossas escolhas também deve estar pressuposto a nossa corresponsabilidade para com a criação. Ou seja, já tem um elemento aí, um imperativo, né? Então, se eu compreendo que nós vivemos, olha só, vivemos numa relação de comunhão e devemos viver uma relação de comunhão com os demais seres criados, então, um elemento que norteia e deve nortear a minha decisão, as minhas escolhas, ela não pode ferir essa comunhão com o restante da criação. Então, a própria linguagem judaico-cristã, ela coloca isso logo no texto do Gênesis, né, que tem uma linguagem simbólica também, tá? Existe uma linguagem mitológica para falar dessa criação, e lá coloca toda a realidade criada, o qual o homem, né, o ser humano, é responsável para cuidar. Não para explorar, matar e detonar, mas para cuidar, né? Então, um elemento que deve nortear essa escolha, tá, é perceber que somos corresponsáveis pela criação. Ou seja, eu devo, na minha escolha, fazer escolhas que ajudam a elevar, a reconhecer a dignidade dos demais seres criados. Tá? E o outro elemento, né, que deve nortear também, né, como pano de fundo, as nossas escolhas, nessa concepção, né, antropológica, teológica, é algo tão gostoso e bonito, né? Que é a dimensão do amor. Então, assim, a dimensão do amor, que deve ser entendida aqui, não apenas como um sentimento, né? Algo afetivo, mas, além de ser um sentimento, algo que toca o coração, que faz vibrar, o amor também, ele deve ser compreendido como atitude. Ou seja, o ser humano reconhecendo o amor como a grande força criadora que cria essa harmonia no universo. Aí a gente faz uma relação dentro da espiritualidade cristã, trazida, por exemplo, lá atrás. Aqui deu um sinalzinho, não sei se caiu ou não, dá um sinalzinho para mim, um toque se houve queda. Apareceu uma mensagem aqui, né, que vai ser interrompido, fiquei um pouco confuso se vai acabar o tempo ou não. Então, o próprio apóstolo João, né, ele coloca essa dimensão de que Deus, o sagrado, essa força é amor. Então, a gente pode entender que tudo que foi criado a partir dessa decisão divina, ela foi criada num contexto de amor. Então, seria o amor o grande elemento, né, que vai impulsionar, dignificar a criação, a vida e o próprio sentido da vida. Então, além da nossa escolha, que vai considerar a nossa corresponsabilidade, tá, para com a criação, toda escolha que a gente vier a fazer em nosso livre-arbítrio, para que a gente possa, olha só, fazer escolhas que vêm ao encontro da grande finalidade do dom da liberdade, é optar pelo caminho do amor. Então, atitudes que promovem o amor, atitudes que demonstrem o amor, que eleve e faça crescer também o amor em nós e nos outros, que sirva também como elemento de unificação, de relação entre nós e os outros seres. Então, o segundo grande eixo motivador para a escolha na nossa liberdade como dom recebido é o amor. Nós temos até uma fala
do Agostinho, né? Ele fala assim, quem ama pode tudo, né? É uma frase curta e forte, né? Quem ama pode tudo. Ou seja, a pessoa que ama, ela pode corrigir, ela pode chamar atenção, ela pode até brigar se for para fazer o outro também voltar à relação e à esfera do amor, né? Então, o amor, né, como a medida de todas as coisas, né? A medida do amor é amar sem medida, outra frase de Agostinho, né? Então, aquele que ama, ele não tem medida, ele extrapola a sua relação afetiva, o cuidado com os outros, com as pessoas e com os demais seres. Então, compreendendo, né, essa força chamada amor, como sendo um elemento presente na criação de todos os seres, as nossas decisões também devem pressupor, seja elas pessoais, né? Mesmo que eu tenha capacidade de decidir coisas para a minha vida, e eu tenho esse direito, ela deve pressupor, então, a dimensão do amor, a amorosidade, a capacidade de poder aumentar o amor em mim, nos outros, de criar e reforçar também a dignidade. Então, o livre-arbítrio, né, esse dom da liberdade que a gente recebeu, né, enquanto pessoas, enquanto ser humano, ele deve promover em nós, nas nossas escolhas, a nossa humanização, o amor, pressupor a nossa evolução capaz de criar uma conexão com todas as coisas criadas. Então, a espiritualidade, como grande pano de fundo, é essa forma de viver, essa maneira racional, de fé, sistematizada, que nos ajuda e nos conduz a um caminho para a plena vivência do amor e reforçar e dignificar, assim, a nossa relação com as demais coisas. Então, em nossas escolhas, que a gente faça a escolha, tendo como pano de fundo sempre a dimensão do amor. Tá? Pessoal, como é que está o tempo aí, Bianca? Puder colocar o tempo para nós. Que aí eu quero que vocês também, alguém tiver alguma coisa para compartilhar, alguma impressão sobre essa questão, por favor, pode. Isso, 5 minutos, perfeito, viu? Agora eu quero assim, né? Antes de fazer o fechamento aqui, gosto de trabalhar com a dimensão da reflexão, do questionamento, né? Então, por exemplo, aqui, o que seria a sua vida, né, sem a dimensão da espiritualidade? Né? Como que a espiritualidade, né, se você puder ter um marco, né, a partir do momento que você fomentou essa vida, esse novo olhar da vida, o que que ela trouxe para você em ganhos humanos, no que se refere à própria capacidade, né, intelectual, humana, afetiva, o que que é essa espiritualidade ela trouxe para você como um processo de desenvolvimento, né, humano para a humanização, ou seja, né, o ser humano se tornar mais humano. Aquilo que o Nietzsche coloca, né, tornar-se aquilo que és. Né? Então, viver a humanidade tal qual ela deve ser vivida e compreendida. Né? Isso, a Carol colocou aqui uma... Bianca, tem como, às vezes, desmutar alguém que queira falar assim para colocar aqui para nós? Se tiver, né, ótimo. Né? Aí todos podem ouvir. Se tiver condição, que eu não sei como é que Alguém quer funciona isso. falar? Nós temos 3 minutos. Eu já desmuto, é só falar aqui no chat que eu já... Acho que a própria pessoa também consegue. Isso. Se alguém quiser tomar a palavra, só dá o toque aqui. Isso, A a Ruth Ruth. Valverde quer falar. Ruth, pode falar. Você consegue desmutar, Ruth? Deixa eu achar você aqui. Oi. Pronto. Isso, tá ouvindo. Pode falar, Oi, Ruth. parabéns, viu, Demétrio? Muito Oh, conciso, muito bacana aí a gratidão. sua explanação, tá bom? E, Gratidão. assim, queria só acrescentar a importância da pessoa, na hora que ela desperta para a espiritualidade, em algum momento da vida dela, tá? Uhum. Esse processo todo que leva com que o indivíduo comece a desenvolver as suas melhores qualidades. Então, assim, esse livre-arbítrio, ele começa a ser uma assertiva melhor, ou seja, uma escolha melhor, quando você está amparado por esse despertar. Entendeu? Esse despertar, ele colabora para que você cresça como um ser humano total, inclusive até Perfeito. profissionalmente.
Então, assim, Perfeito. eu vi uma frase aqui que eu queria falar: o universo é justo e sábio. O Isso. universo é justo e sábio, né? Então, ele vai estar dentro de todo esse processo, como nós estamos passando aí nessa pandemia. É um processo que, para cada um, vai ter um significado. Tá bom? Muito bom, perfeito, Ruth, viu? Obrigado por essa grande contribuição na reflexão. E, de fato, até lembrei agora do apóstolo Paulo, né? Quando ele teve aquele momento que marcou a mudança na vida, diz o texto assim que como que escamas foram caindo dos seus olhos. Olha que analogia bacana, né? Ou seja, ele começou a enxergar melhor a partir do encontro que teve com ele mesmo e com o sagrado, né? Muito bacana, viu? É isso mesmo, é todo um processo. E para cada um, eu vejo pelos pacientes, já estou indo para 70 e tantos pacientes já no Instituto Gente atendidos, e cada um está num processo. Cada um está num processo. Então, quando a gente atende, a gente observa o processo daquele paciente e tenta ajudar ele nesse despertar. É isso daí, é o livre-arbítrio da escolha dele de chegar e dizer: é o momento de eu estar buscando uma mudança na minha vida, uma espiritualidade maior, e cada um com a sua etapa de vida e com o seu processo espiritual. E o interessante é que nessa concepção, né, de que a gente, entendendo a vida como sendo, né, tendo uma origem no amor, em uma força geradora, quanto mais a atitude ela for consciente, penso que o movimento vai ser para estar em conexão com essa força geradora, né, com essa origem, né? É como se o ser humano voltasse os olhos para da onde ele saiu, da onde ele veio, né? Muito bem. Exatamente. E Obrigado. agora, com essas novas técnicas, eu acredito que elas estão cada vez mais profundas. Então, as pessoas estão tendo que rever as suas crenças, rever questões familiares, rever uma série de coisas que é para poder se encontrar melhor. Estão ficando muito mais eficientes para atingir, né, aquelas camadas que, em um primeiro momento, parecia inacessível e vai conseguindo cavar cada vez. Perceber, né, encontrar a própria essência, encontrar e reconhecer a sua própria identidade humana. Acho que todo ser humano que consegue encontrar e se vislumbrar, ou seja, se maravilhar com a própria identidade, ele se reconhece como um ser grande, né, belo, e o olhar dele sobre os demais indivíduos e os outros seres também muda. Então, assim, Muda. esse impacto que começa, né, dentro da gente, ele vai afetar de forma positiva todos aqueles que vão fazer parte, né, das nossas relações que estão conosco na vida. Perfeito isso. É isso mesmo. E o que interessante aí, muita gente que foi me procurar, ou procurar os colegas no Instituto Gente aí da Terapia Grátis, foi observando que eles tinham muitas coisas boas, cursos, tudo parado, engavetado. Então, a partir do momento que você desenvolve esse gatilho de despertar e procurar limpar, eles começaram a procurar ajudar os outros. Então, isso é uma exponencial, é uma coisa que vai desenvolvendo. Inclusive Desenvolve ontem. a própria capacidade humana, né, que nem ele sabia que a vez tinha, ele consegue desenvolver. Perfeito. Ou então ficou em choque, né, da pandemia, chocado e falou: meu Deus, como é que eu posso fazer? E você, poxa, você tem tal coisa, então vamos colocar em prática isso aí. E é isso aí que move a energia do mundo, né? Desenvolver. O amor move montanha, né? O amor, a fé move montanha. Exatamente. Eu vi aqui o tempo já está, acho que falta alguns segundos. Vou se cortar. Eu quero agradecer demais essa oportunidade, né, de estar com vocês aqui. Vai ficar gravado esse nosso encontro. Haverão outros encontros com novos temas, né? Quem sentir vontade de lidar, de trabalhar conosco e refletir outros temas, né? A gente vai poder desenvolver muita coisa bacana aqui nesse grupo, viu? Já agradeço aqui por se cortar, se cair, né? Para poder dizer que foi um prazer, um privilégio e que a nossa semana seja bastante luminosa, produtiva, né? No campo humano, emocional, espiritual, viu? Namastê para todo mundo, tá? Muito obrigado mesmo, tá? Bom, gente, eu quero. Gente, muito obrigada. Que encontro maravilhoso, não é mesmo? Vocês gostaram?
Pode desmutar aí, gente. Fala que sim, que gostaram, coloca a mãozinha. Eu amei. Nós precisamos encerrar. Ai, que bom que vocês gostaram. Obrigada. Que legal. Que bom. Muito obrigada, Demétrio, por você ter contribuído de forma tão rica para esse nosso primeiro encontro. Entre trancos e barrancos, conseguimos realizá-lo, certo? Conseguido, né? O bacana é isso, né? Não desistir e seguir em frente, né? Exatamente. Muito bom, foi muito bom. Exatamente. Viu? E o próximo encontro já está marcado, que é com a Ruth, no dia 27. Qual que é, você não falou o tema ainda, né, Ruth? Colocou Bom, lá. tem o tema cristais, tá? Da Atlântida até a transição planetária agora. Isso, É que é muita coisa para. Você sempre tem os anjos para me salvar. Gente, ó, muito aqui que vai ter muita coisa boa. Obrigada. Muito obrigada. Beijo, até a próxima. Obrigado, gente. Bom final de semana. Obrigada. Divirtam-se no final de semana. Divirtam. Vou encerrar. Tchau. Tchau.